A gente tem o Sabino, produção, para a gente voltar a falar do The Economist. Podemos chamar Mário Sabino, colunista aqui do Portal Metrópolis. Oi, Sabino, boa tarde. Boa tarde, Neila, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo aqui ao nosso Boletim Metrópolis dessa quinta-feira, véspera de feriado, falando sobre editorial do The Economist. Eu estava comentando aqui a Flávia, olha onde o ministro Alexandre de Moraes foi parar. Eu queria que você desse a sua opinião para a gente sobre o ministro superstar, de acordo com o The Economist. Bom, eu não vou comentar a figura do ministro, até porque eu estou no inquérito. Então, eu prefiro comentar a matéria em si, né? É mais uma matéria que se debruça sobre o ministro Alexandre de Moraes. Houve uma recente na New Yorker, ruim, uma matéria ruim, eu digo mal feita. E temos aí agora esse apanhado que a Economist faz sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O que já... a minha edição digital, ela deve ser menos completa do que a edição em papel, imagino, porque, inclusive, os títulos são diferentes. O Big Alex é da edição impressa, não da edição digital. De qualquer maneira, o que me causa, assim, um certo espanto é que tenhamos um juiz, porque um ministro do STF nada mais é do que um juiz, né, embora um juiz com muitos poderes, porque se trata da instância máxima do judiciário brasileiro, né, um juiz sendo assunto do jornalismo internacional, no jornalismo internacional. Isso, para mim, mostra que estamos disfuncionais, né? Não é normal que nenhum juiz de nenhuma corte brasileira se torne protagonista de reportagens internacionais. Ainda mais por acumular poderes excessivos. Eu acho que isso é ruim para a justiça brasileira, não é bom para a justiça brasileira. Seja uma matéria para elogiar ou para criticar, né? Não acho que seja razoável que um magistrado brasileiro esteja sob os holofotes internacionais, né? Então, Mas eu tem uma acho que isso crítica. é fruto. Mas não é, pelo menos na versão digital, assim, há uma crítica, né, evidentemente, porque ele é claro que ele tem poderes acima do que poderia ter, né? Te perguntar, porque na São matéria fala poderes. exatamente isso. A crítica é essa, de que apenas no Brasil seria possível um juiz ter esse tipo de poder. Então, mas eu estou dizendo a você, né, aqui para os nossos espectadores, que eu acho isso uma disfunção, né? Quer dizer, a matéria em si, mesmo que a matéria elogiasse, veja, é isso que eu quero dizer, mesmo que a matéria elogiasse o ministro pelos excessivos poderes que ele tem, mesmo que ele estivesse usando esses excessivos poderes de uma maneira justa, né, isso já seria disfuncional, porque um ministro, um juiz, não pode ter tantos poderes assim. Esse é o ponto, entendeu? Que eu gostaria de salientar aqui. Independentemente da matéria ser crítica ou não ser crítica, o simples fato dele ser protagonista já é ruim, né? É curioso porque a esquerda, que hoje defende o Alexandre de Moraes, criticava o Sérgio Moro pelo suposto poder excessivo que ele tinha. E o Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, estava subordinado a todas as instâncias acima dele. No caso do Alexandre de Moraes, não há nenhuma instância acima dele. Os pares do Alexandre de Moraes estão dando esse poder a ele, né? O fato da Constituição brasileira, como diz a Economist, ter uma Constituição muito vasta, muito grande, o fato do Legislativo talvez não está fazendo com o papel dele, e o Executivo também. Veja, nada disso é uma novidade na cena brasileira. O Legislativo muitas vezes deixou de legislar, o Executivo teve aquém das suas responsabilidades em muitos momentos também. Nada disso é justificativa para que um ministro do STF ou um juiz de qualquer outra corte tenha o protagonismo que está tendo, né? E eu gostaria de chamar a atenção só, você falou das críticas, é muito interessante porque lá no final da matéria, o repórter
houve, sem dar nome, houve um expoente da esquerda brasileira que diz, pois é, eu tenho medo, porque quando a roda girar e for outro juiz, quem vai para a prisão serei eu, né? Então eu acho que isso é um ponto importante para a gente ter. Uma instituição ela não pode funcionar atendendo a pleitos, seja de um lado, seja de outro. A justiça tem que funcionar obedecendo à Constituição, porque se ela não obedece à Constituição, ela se torna perigosa, ela se torna indomável, né? E eu acho que esse é o perigo que nós estamos vivendo no Brasil, né? Um judiciário que está se sentindo acima dos outros poderes, que está interpretando a Constituição de uma maneira muito livre, né? E com protagonismos indesejáveis. Eu acho que se a gente tem que comentar essa matéria da Economist, é nesse sentido. Ela em si não é uma matéria, não acho uma matéria muito completa, inclusive, né? Mas, independentemente dela trazer crítica ou não trazer crítica, o que me preocupa é o protagonismo que certos ministros, no caso, o Alexandre de Moraes, anda tendo. Veja, recentemente, ele também teve um problema com a Espanha, né, que se recusou a extraditar aquele rapaz, Oswaldo Eustáquio. Eu não vou entrar no mérito do Oswaldo Eustáquio, né, mas o fato é que a Espanha, quando você lê o tratado de extradição que o Brasil tem com a Espanha, os juízes espanhóis obedeceram ao que está escrito ali. E, no entanto, o Alexandre de Moraes reagiu de uma maneira, digamos assim, um pouco exagerada, né? Exigindo respostas da embaixadora espanhola no Brasil, o que está fora das atribuições dele. Então, veja, já temos dois países, Estados Unidos e Espanha, certo, que avaliam atos do Alexandre de Moraes como atos de perseguição política. Aí você tem essas matérias todas que, com maior ou menor grau de crítica ao Alexandre de Moraes, também mostram que ele é um protagonista, o que é indesejável. Eu acho que tudo isso mostra uma extrema disfuncionalidade do judiciário brasileiro, da mais alta instância do judiciário brasileiro, e eu acho que é uma questão muito preocupante, sim. Olha, Sabino, você usou a palavra da semana, disfuncional. Nós entrevistamos nessa semana aqui no Boletim vários parlamentares, de direita, de centro, de esquerda, e a palavra que mais se falou foi disfuncionalidade entre os poderes, disfuncionalidade do Supremo Tribunal Federal e o receio, principalmente da Câmara dos Deputados, de tomar decisões que sejam referendadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, estamos falando aí de superpoderes de um dos três poderes. Exato. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que isso, sem querer fulanizar, como gostam de dizer, não estou fulanizando, eu acho que isso é um grande problema, né? Se o legislativo não está legislando, né, não é natural, ao contrário do que querem fazer crer, que o judiciário ocupe esse espaço. Não é natural, né? Eu acho que a autocontenção do judiciário ela tem que funcionar justamente nos momentos em que ele pode ter o seu poder superestimado, né? Esse é o ponto que eu gostaria de salientar aqui, né? Eu acho que tudo isso é muito ruim para a democracia brasileira. Tudo é muito ruim, né? Eu te agradeço muito pela opinião aqui no nosso Boletim Metrópolis. Primeira participação do Sabino aqui comigo. Obrigada, Sabino, viu? Bem-vindo, te espero em umas próximas oportunidades. Muito obrigado, Nila. Muito obrigado a todos. Até a próxima.